Fratelli do Finestra, bentornado tifoso da Juventus, torcedor do Juventus, você que gosta da culinária italiana, da cultura italiana, hoje é futebol, é Fórmula 1, hoje foi o hino da Itália o dia inteiro, começamos o dia com uma dobradinha da vermelha da Ferrari, e lógico que isso foi um indício, sentindo o cheiro do molho, que hoje não ia azedar, e o time da Itália entrou inspirado hoje e fez uma boa partida contra o Equador. A gente vai falar já disso. Antes eu queria dizer o seguinte, que ontem foi aniversário do Canfari, Enrico Canfari, primeiro sócio fundador da Juventus, aliás, aniversário da morte dele, né, em 62, com 83 anos, ele nos deixou. Primeiro sócio fundador, primeiro presidente, ele que foi um dos idealizadores do nome Juventus, que significa jovens, juventude, enfim, em latim. Só uma pitadinha curiosa essa data de ontem, nesse vídeo até que eu falei da camisa, enfim. Também vou colocar aqui o seguinte, eu falei no último vídeo, rapidinho, tá? Daqueles 4 jogadores, Miretti, Gatti, Pensulho e Perin, coloquemos aí um asterisco no Danilo, que não tem comprometido em relação a respeito à camisa, e o Rugani, que mal jogou e quando jogou correspondeu. Mas o recado pro resto foi dado no vídeo precedente. Muito bem, Equador, Itália, 2-0 para a Itália, data FIFA. Esse placar e esse adversário me lembram a Copa de 2002, aquela Copa Japão-Coreia, aquela Copa um pouco estranha. Naquela oportunidade, esse placar, os gols foram marcados pelo Christian Vieri, se eu não estiver errado, os 2 gols foram dele, ou foi só o primeiro? Acho que foi os 2 gols do Vieri. Bom, enfim. E esse jogo de hoje não foi um primor de partida, né? Mas a Itália jogou bem melhor, não jogou nada, aliás, né, contra a Venezuela, mas hoje não, o time jogou bem, e aí, quando joga bem, a gente tem que elogiar, né? Primeiro tempo, poderia ter virado 2-3-0, a Itália que começou com 2 minutos já com o Pellegrini fazendo um belíssimo gol, foi um belo gol, e dando o cartão de visita, né? Parece que a Itália se sente bem em Nova York, né? Tem muita colônia italiana lá, né? E, enfim, poderia sim ter feito mais 2 gols e virado 3-0, e isso me deu um alento, no que não foi aquele pasto do último jogo, não foi aquela várzea do último jogo. O Spalletti mudou um pouco o time, vários jogadores, né? Alguns que começaram jogando, dessa vez foram para o banco e vice-versa. O goleiro Vicari foi um dos destaques, na minha opinião, na partida de hoje, e os outros 2 destaques, evidentemente, não podia deixar de falar, para mim, um dos melhores, o Zaniolo. Zaniolo que sofreu muito com lesões, né? Teve uma lesão muito séria na partida da Copa das Nações há 3 anos atrás contra a Holanda, nunca mais foi o mesmo. Até aquele momento ele era mais do que uma esperança, inclusive houve um início de conversação da Juventus, na época o Paratici com o Zaniolo, né? Inclusive conversaram ele e o agente do Zaniolo com o Paratici na época. E hoje o Zaniolo foi para mim o melhor em campo. E claro, né, o finalzinho do jogo, né, quando eu achava que ia acabar 1-0, o Barella, tudo bem, joga no nosso rival, Barella é nome de macarrão, né? Macarrão Barella. Fez um belíssimo gol, dando um paloneto. Paloneto é um toquinho por cima, né? Num contra-ataque, numa boa jogada do Orsolini, é bom que se diga. E o nosso glorioso Barella, que deve se titular nesse time, junto com o Fratesi na Eurocopa, a Itália que estreia contra a Albânia, se eu não estiver errado, e foi um gol bonito. Então a Itália vence por 2-0 com 2 gols bonitos, mas é claro, não pode maquiar o segundo tempo. O segundo tempo, o que acontece? A Itália não foi bem, o Equador veio para cima, poderia ter empatado, né? Teve um lance lá que o Vicari salvou, e os outros 2 lances ali, a zaga da Itália foi bem e a outra teve sorte que a bola não entrou. Poderia ter empatado o Equador, veio com um melhor volume, buscando o resultado de parede ou de empate, mas a Itália conseguiu, naquela velha máxima de saber sofrer, segurar a defesa, e o contra-ataque foi fatal, né?
se o Spalletti treinar bem esses contra-ataques e essas finalizações, a Itália pode ter isso como uma arma para jogar a Eurocopa, né? O contra-ataque você não pode falhar. Da mesma forma que alguns erros que a gente viu hoje da defesa não serão concebíveis na Eurocopa, porque são jogos curtos, né? Você também não vai poder falhar se tiver uma chance de gol, entendeu? Então, num contra-ataque, tem a chance, tem que matar, porque talvez não tenha outra chance. Isso tem que ser treinado por Spalletti. Hoje deu certo, mas hoje é um amistoso, não vale nada. O Equador não é um time muito forte, tradicionalmente vive um momento melhor que a Venezuela. É uma seleção que tem dado trabalho aqui na América, que pegou aí o lugar nos últimos anos do Chile e do Paraguai em termos de dificuldade. Cresceu um pouco esse time do Equador, que tem alguns jogadores aí atuando na Libertadores e no futebol brasileiro. Enfim, gostei principalmente do primeiro tempo, gostei muito do Zaniolo, tomara, queira Deus que esse cara não se machuque mais. É um rapaz que tem aí bola para jogar na Nazionale e claro, né, gostei de ver a eficiência do time em saber fazer gols e gols bonitos, mas eu repito o que eu falei no último vídeo, né? Spalletti vai ter muito trabalho, porque não pode jogar numa Eurocopa como jogou o segundo tempo. No mínimo, jogar com aquela sem medo de ir para cima, sem medo de perder a bola, que foi o que a gente viu no início. Acho que o gol muito cedo, aos 2 minutos, tirou um pouco o time, esse peso de ter que ganhar o jogo, até porque não vale, né, não é só amistoso, mas tira esse peso. Querendo ou não, quando é amistoso, as pessoas sempre apontam o dedo e falam, é um time forte, de camisa forte, melhor dizendo, contra um time que não tem tradição. E como a Itália não vem bem das pernas há alguns anos, seria catastrófico perder hoje para as pessoas falarem, ó, tá vendo? Aliás, tem jornalista que gosta de falar besteira, não vou citar nomes, mas alguns aí falaram algumas bobagens antes da partida iniciar. Falta um pouco de humildade para esses certos jornalistas que estão até já há um bom tempo e não são as figurinhas carimbadas de sempre. Às vezes a gente se surpreende com um ou outro nome que é mais conhecido, mais centrado, que tem que sempre soltar uma bobagem, né, para falar de futebol e para falar da nacional italiana. Fecha parênteses, que bom que a Itália ganhou e melhor ainda, com 2 belos gols e pelo menos um tempo me satisfez. O segundo tempo eu não gostei muito, mas o finalzinho foi bom, com aquele golaço do Barella. E hoje, um domingo que começa com uma dobradinha da Ferrari e termina com uma dobradinha de gols da Azurra, o que eu posso fazer? Pedir apenas para você dar um like e continuar ligado no Finestra. A gente vai fazer mais vídeos durante a semana antes do retorno da Juventus no Campeonato Italiano, antes desse jogo aí contra a Lazio. A gente vai voltar, né, para falar um pouco de um jogador que pode pintar a Juventus no meio do ano e mais 2 que estão aí nos olhares do Giuntoli. E quando eu falo olhares, já tem movimentação de transações para o mercado de verão. E aí isso me leva a crer o quê? Que é mais uma pista que o Mister Alegre não fica. Porque jogadores jovens, ele não sabe trabalhar. Sempre Forza Juve, Forza Ferrari, Forza Itália. Hoje eu estou feliz. Bom domingo para vocês, boa semana. Dá um like e agora vamos comer pizza.